Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de devocional. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu fiz esse devocional durante essa semana. E Deus, ele tem me falado bastante sobre sobrenatural. Deus, ele tem me ensinado, Deus, ele tem me apresentado. Deus, ele tem, enfim, falado comigo de diversas formas sobre sobrenatural e sobre milagres. Como ele quer nos usar através desse sobrenatural e desses milagres aqui na Terra. E quando eu comecei a estudar sobre isso, essa semana eu me deparei no meu aplicativo da Bíblia aqui no meu celular, sobre um devocional específico sobre os 10 grandes milagres que aconteceram na Bíblia. Ou melhor, que aconteceram na história real, e a Bíblia descreve esses milagres pra gente. E além disso, eu comecei a fazer esse devocional e logo no primeiro dia, um devocional sobre quando o povo de Israel está ali caminhando entre o Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho se abre, eles caminham ali em terra seca. E é esse devocional que eu quero compartilhar com vocês hoje, onde Deus falou muito comigo. E além disso, Deus também me fez lembrar de uma palavra profética que foi lançada sobre a minha vida há 3 anos atrás. E que hoje eu vejo algumas coisas começando a acontecer. Naquele tempo eu nem pensava em sobrenatural, mas hoje eu vejo como eu tenho me exposto a esse assunto e eu sei que eu estou no caminho certo. Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês esse devocional que está em Êxodo capítulo 14, dos versículos 15 ao versículo 31. Eu não vou me deter explicando muitas coisas, mas eu quero ler alguns versículos e mencionar com vocês 10 pontos que eu acho muito importante para que eu e você possamos andar nesse sobrenatural também. Então você vai abrir aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, versículos 15 ao 31. Eu vou ler só alguns e a gente vai conversando. O versículo 15 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. E o primeiro ponto que eu quero que você anote aqui hoje é que Deus quer fazer milagres no nosso meio, mas Ele quer também que demos passos de fé. Veja que aqui Deus disse: Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, diga ao povo que dê um passo de fé, diga ao povo que ande. Então a primeira coisa para você andar no sobrenatural é você dar um passo de fé. A segunda coisa, o segundo ponto que eu quero mencionar para você está no versículo 16, que diz assim: Mas tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. O segundo ponto é que o reino espiritual e físico trabalham juntos para que o sobrenatural aconteça. Quando eu e você estivermos em meio a um sobrenatural, em meio a um milagre de Deus, que Deus quer realizar através de nós, o reino físico e o reino espiritual, eles vão cooperar para o nosso favor. Eles vão cooperar para que esse sobrenatural aconteça. Eles vão trabalhar juntos para que isso aconteça. O terceiro ponto está no versículo 17, que diz assim: E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles os seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó, e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E o terceiro ponto que eu anotei foi que o reino das trevas não vai desistir de nos perseguir. Pois o objetivo dele é que os milagres de Deus e o sobrenatural de Deus não aconteçam. Mas eles já estão derrotados e nós já somos vitoriosos em Deus, assim como relata nesse versículo. E o Senhor será glorificado na derrota do inimigo. Veja que o próprio Deus disse isso. Veja que o próprio Deus disse isso no versículo 17. Ele vai endurecer o coração de Faraó, mas eu obterei honra sobre ele. O quarto ponto que eu quero mencionar está nos versículos 19 e 20, que diz assim: E o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, retirou-se e foi atrás deles. E a coluna foi de diante da face deles e se colocou atrás deles. E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E havia uma nuvem e escuridão para eles, mas clareava a noite para estes.
de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. Qual é o quarto ponto que eu quero mencionar com vocês aqui agora? É que o anjo de Deus, que nos guia durante o dia na nossa caminhada aqui na Terra, quando entramos em uma guerra espiritual, ele se coloca atrás de nós como proteção. Ele nos protege, aquele que nos guia enquanto nós estamos caminhando, na hora da batalha espiritual, na hora de uma guerra espiritual, onde nós estamos nos movendo no sobrenatural de Deus. Ele se coloca atrás de nós e nos protege. Ele fica entre nós e o nosso inimigo. Enquanto ele detém o inimigo, nós somos livres para agir no sobrenatural de Deus e nos milagres. Aleluia! Agora vamos lá para o versículo 22, que diz assim: E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. O quinto ponto que eu quero mencionar com vocês é que Deus nos convida a entrar no sobrenatural e nos seus milagres. O mar vermelho já se abriu e a gente não vai ficar esperando, ou melhor, esperando não, olhando para ele ali. A gente precisa entrar, a gente precisa adentrar nisso. Não adianta Deus querer agir através de nós e a gente ficar estático e a gente ficar parado. É preciso ação para andar no sobrenatural. Alguns pontos eles são bem semelhantes. Você pode perceber que lá no versículo 15 eu mencionei também sobre dar o primeiro passo de fé. Então a gente não pode ficar estático, a gente precisa dar o primeiro passo de fé. Versículo 23, vamos para o sexto ponto. Diz assim: E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó e as suas carruagens e os seus cavaleiros. Esse daqui é novamente é bem semelhante a algo que eu já falei, esse sexto ponto. O reino das trevas não vai desistir, ele é insistente. Ele de nos fazer andar no sobrenatural, ele quer que a gente retroceda. Veja que os cavaleiros de Faraó, eles estavam ali para capturar novamente o pessoal, o povo lá de Jerusalém, de Israel, para trazer de volta para o Egito. Então, o reino das trevas, o nosso inimigo, que não quer que a gente ande nesse sobrenatural, que não quer que a gente caminhe nesse sobrenatural, ele não vai desistir. Ele vai sempre correr atrás de nós para fazer a gente retroceder. O sétimo ponto está nos versículos 24 e 25, que diz: E aconteceu que na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem, e incomodou o exército dos egípcios, e soltou dos eixos das rodas as suas carruagens, para que andassem com dificuldade. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. Então, qual é o sétimo ponto que eu quero que você anote aí também? É que nas nossas guerras espirituais, Deus sempre vai interferir a nosso favor. Ele está o tempo todo olhando para nós e agindo ao nosso favor. Assim o inimigo saberá que realmente Deus está do nosso lado. A gente não deve temer, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Não devemos ter medo, porque Deus ele realmente está do nosso lado. E vamos para o oitavo ponto, lá no versículo 27, que diz assim: E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Qual é o oitavo ponto? É que o nosso inimigo será derrotado no meio do sobrenatural. Ali onde Deus está querendo lhe usar. Em algum milagre, em alguma oração, em alguma cura, em alguma coisa que Deus está querendo fazer através de você aqui na terra. Enquanto você estiver fazendo isso, o seu inimigo, o nosso inimigo, ele será derrotado no meio do sobrenatural. Não devo ter medo de andar nesse sobrenatural. O nono ponto, penúltimo ponto, está no versículo 30, que diz:
Assim, naquele dia, o Senhor salvou da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O 9º ponto é que após passarmos pelo sobrenatural, Deus nos faz ver e contemplar os resultados no reino físico. Veja que aquele mar vermelho se abrindo também era algo a contemplar no reino físico, do sobrenatural de Deus. Veja que eles olharem os seus inimigos derrotados fisicamente ali nessa situação, mortos no mar, também era um resultado no reino físico de que Deus havia se movido no meio deles, sobrenaturalmente. Então, após passarmos pelo sobrenatural, Deus nos faz ver e contemplar os resultados no reino físico. E o último ponto, se prepara para anotar ele aí, está no versículo 31, que diz: Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. E o último ponto é que devemos olhar para o resultado do sobrenatural e saber que foi Deus quem fez. A glória não é nossa, mas é de Deus. Deus ele vai usar você, Deus ele vai me usar para fazer esse sobrenatural, mas a glória nunca será nossa, é sempre dele. Não devemos nos vangloriar porque Deus nos usou e fez milagres através de nós. E o resultado do sobrenatural, do poder de Deus, olha só o que vai fazer, levará o povo a depositar sua confiança no Senhor, a temer e a crer no Senhor e a crer também nos servos do Senhor. Eu espero que você tenha sido abençoado com esses 10 pontos sobre o sobrenatural de Deus que eu consegui absorver e extrair desses versículos aqui no capítulo 14 de Êxodo. Eu não vou explicar muito sobre o que eu li aqui, porque eu vou ter muitos minutos aqui nesse devocional, mas eu espero que você tenha aprendido e tenha desejado ainda mais andar no sobrenatural de Deus e nos milagres de Deus, porque você é um instrumento dele aqui na terra e ele precisa de você para realizar os seus milagres e o seu sobrenatural. Deus abençoe. Até o próximo devocional.